Levantou o dedo e se disponibilizou para dar a conhecer a posição dos social-democratas face às palavras do Presidente da República. Palavras que, segundo fontes muito próximas de Soares, estarão já a causar algum mal-estar ao próprio Presidente. É que Mário Soares sente agora que devia ter esperado um pouco mais para se pronunciar. O mesmo não considera o líder dos socialistas. Para António Guterres, o Presidente da República foi de uma enorme prudência. E já esta noite, num comício em Louros, o dirigente do PS acusou antes o Primeiro-Ministro de extrema arrogância. Seja como for, as palavras de Mário Soares e a reação dos social-democratas estão já a originar um novo conflito entre São Bento e Belém. Um conflito que pode não ficar por aqui. De resto, 24 horas apurou que o próprio Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, deverá estar a preparar uma resposta às críticas do Presidente da República e da oposição sobre a carga policial. Uma resposta que deverá ser dada a conhecer na próxima semana. Em França, outro confronto, fardas contra estudantes, porque a política do governo francês é de austeridade e os tempos de contenção. Dizem os universitários que não há professores nem dinheiro para materiais escolares, nem vontade política para mudar este estado de coisas, que acabou muito mal em Bordeaux. Entre explosões e estilhaços, pelo asfalto, ficaram 20 feridos. Bordeaux, mais um campo de batalha entre estudantes e polícias, foi esta madrugada. Quase 2 centenas de alunos universitários vieram para as ruas protestar contra a política de austeridade do governo do primeiro-ministro Edouard Balladur. Segundo estes estudantes, a política de apertar o cinto está a tirar dinheiro à educação. Por isso, os estabelecimentos estão a degradar-se, os professores faltam e o material pedagógico gasta-se e não é reposto. Os manifestantes começaram só pelos gritos, pedindo alto e bom som, professores e dinheiro para a educação. Mas a dada altura os estudantes lançaram pedras e garrafas à polícia, incendiaram carros e agrediram até repórteres. E de um momento para o outro a cidade de Bordeaux tornou-se neste campo de batalha. De resto acabou por servir só de exemplo, já que na mesma altura, esta madrugada, mais 18 cidades francesas, entre elas Paris e Montpellier, tornaram-se iguais locais de confronto entre mais de 6.000 estudantes e centenas de polícias. No final desta batalha campal, pelo menos aqui em Bordeaux, o resultado foi mais de 20 feridos e milhares de francos em prejuízos. Noite violenta em França, a de ontem. Hoje também houve incidentes na Bélgica. O país parou com uma greve geral histórica. Sindicatos unidos contra a política do governo, contra a crise, contra o desemprego e por tudo isto em Antuérpia. Os grevistas acabaram por chocar com os bastões da polícia. Sem apelo nem agravo, a greve geral na Bélgica paralisou tudo e todos, sem provocar grandes incidentes. Em casos pontuais, como em Antuérpia, a polícia de choque chegou a carregar sobre os grevistas. Uma paralisação como não há memória desde há 60 anos na Bélgica. Piquetes de greve para fazerem cumprir a jornada de luta. Tudo por causa de um plano do governo que pretende exigir redução dos gastos públicos, maior competitividade às empresas e que vai criar perspectivas muito pouco positivas no mercado de trabalho. E os sindicatos não estão dispostos a ceder. Si nous n'obtenons pas satisfaction pour avoir des réunions entre tous les interlocuteurs sociaux et pas les voir séparément, nous pensons fortement que la base sera décidée à aller jusqu'au bout. Uma jornada de luta que ficou para a história dos trabalhadores da Bélgica. Uma paralisação apoiada pelas duas mais importantes centrais sindicais. O impacto da greve foi de tal modo que o primeiro-ministro disse hoje estar disposto a explicar a necessidade de pôr o plano global em ação. On est une concertation avec les partenaires sociaux et nous commencerons par écouter quelles sont les remarques ou les modifications qu'ils souhaitent et puis le gouvernement en délibérera. Uma explicação quer também o patronato belga, que não está muito pelos ajustes de aceitar o plano de austeridade.
Um plano que afinal toca a todos e que já está aprovado pelo Parlamento Federal belga. Quem vai fiscalizar as contas dos partidos vai ser o Tribunal Constitucional. Ficou decidido, ficou aprovado. A nova lei do financiamento dos partidos passou na Assembleia da República, mas só com os votos do PSD. E a oposição pergunta: quem tem medo do Tribunal de Contas? Todos de acordo durante quase toda a manhã de discussão no Parlamento. Mas a forma escolhida pela maioria PSD para a fiscalização das contas dos partidos não convenceu a oposição. Esta preferia o Tribunal de Contas. O PSD optou pelo Tribunal Constitucional. E depois havia ainda a questão do financiamento dos partidos políticos por parte das empresas privadas. O PCP votou também contra este artigo. Foram estas as razões que a oposição achou para deixar o PSD votar sozinho, a quando da votação na Generalidade. O PSD não gostou. Depois de um esforço de consensualização enorme, depois de um trabalho profícuo, quer em sede do grupo de trabalho especificamente constituído para elaborar as soluções mais aproximadas possível desta lei, quer o trabalho da Comissão de Assuntos Constitucionais, que se tenha, perante o país, dado o espetáculo de não votar com um consenso mais alargado em votação final global esta lei. O que nos leva fundamentalmente a votar contra, o que nos levou foi a questão da introdução do financiamento, da possibilidade legal de financiamento dos partidos políticos por empresas. Considero a intervenção do Sr. Deputado Guilherme Silva e o tom e os termos em que ele a fez uma falsa indignação. É uma falsa indignação porque o Sr. Deputado sabe que por nós foi colocada como questão essencial de não cumprimento da lei atualmente em vigor e como questão essencial da lei que ia aqui ser aprovada e nuclear, disse-o várias vezes, a questão da fiscalização. Nós julgamos que a fiscalização ficaria melhor entregue ao Tribunal de Contas do que ao Tribunal Constitucional. Recuso-me aqui a aceitar, o PS recusa-se a aceitar, Vossas Excelências entendam que essa transparência não é assegurada pelo facto de ser o Tribunal Constitucional a fazer esta fiscalização a ponto de votarem contra esta lei. Mas a lei está aprovada e os partidos foram de fim de semana com um novo diploma de financiamento. Bom fim de semana, Srs. Deputados. Demissão no Benfica, o vice-presidente da Assembleia Geral disse adeus. Bagão Félix diz que não tem nada contra Jorge de Brito, mas a falta de credibilidade da atual direção é argumento de sobra. E é o argumento que apresenta na carta de demissão que esta noite mostrou à RTP. Numa carta de 3 páginas, António Bagão Félix explica ao juiz Adriano Afonso os porquês da sua demissão de vice-presidente